Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um OKCast, o podcast da OK Fechado. Hoje eu estou aqui com Regiane Stankiewicz. Stankiewicz? Isso! É a nossa convidada de hoje. Regiane vai trazer para a gente um tema muito importante para a realização de sonhos. Nós aqui no OK Fechado, nós somos os impulsionadores de sonhadores, de realizadores no mercado imobiliário. E nós conectamos quem compra com quem tem para vender. Nós ajudamos as pessoas a realizarem o seu sonho do imóvel, da casa própria, do primeiro imóvel. E a Regiane, com o trabalho que ela faz, ela tem um papel fundamental nisso. E ela oferece um serviço que quase não é utilizado ainda, né? Muito menos do que poderia para os realizadores e para os sonhadores com o imóvel. E então vamos começar. A Regiane, então, como eu disse, ela ajuda tanto realizadores quanto sonhadores, com quem sonha com o primeiro imóvel e com quem quer já investir, continuar investindo em imóveis, mas não quer se descapitalizar. É mais ou menos isso, Regiane, que funciona o seu trabalho? É assim? Isso mesmo, isso mesmo. Então pode falar para nós aqui um pouco sobre você. Eu não vou fazer a apresentação da Regiane aqui, porque vou deixar alguns detalhes pro meio da nossa conversa, não se assusta. Legal, só porque Miriam. A gente teve uma conexão muito legal mesmo, então eu Verdade. quero que esse seja um momento de um bate-papo realmente para mostrar para nossa audiência o quanto a acessibilidade de oportunidades está na palma da mão. Verdade, Miriam. Na palma da mão, Verdade. Literalmente, né? Assim como aí. A gente se conheceu aqui de uma maneira totalmente inusitada e agora você está aqui também trazendo essa informação, esse conhecimento para nossa audiência. As pessoas precisam ver também o quanto a conexão é forte e é importante para a realização de sonhos, né, Regiane? É isso aí. Então, fala um pouco de você, se apresente para nossa galera e aí a gente vai conversando. Uau, falar um pouco de mim, né? Então vamos lá. Eu me chamo Regiane, né? E atualmente hoje gestora de uma das lojas da Demicon. Tem uma equipe linda, fantástica. Nós chamamos essa equipe de Time Lion, né? Casada há mais de 11 anos. Tenho um filho lindo de 4 anos que se chama Gabriel. Uhum. Também estou diretora de um grupo de informação do grupo BNI, né? E assim, filha amada de um Deus Altíssimo. Eu sempre falo isso, né? Porque tudo começa nesse ser, né? Ser filha amada de um Deus Altíssimo. Então, essa sou eu, vim do norte do Paraná. Eu falo que eu sou VIP, né? Vim do interior do Paraná, né? E com muito orgulho, gosto de falar isso. Não conhecia essa expressão. Mas sou do interior do Paraná. Somos VIPs, né? Eu conheci recentemente essa expressão. Né? Muito boa. E eu amo pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas e sempre isso teve muito forte dentro de mim. Sempre, né? Desde pequena mesmo, assim. Que legal, olha só, quantos valores em uma simples apresentação. A gente costuma frisar e espalhar muito esse conceito, né? De que os princípios, de que os valores de uma pessoa e de um negócio são o ponto-chave mais importante quando você busca escolher quem vai estar com você em decisões importantes. E quando a gente fala de imóveis, né? Quando a gente fala de casa, quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando disso. A gente está falando de você ter transações, fazer negócios, ter relacionamento com pessoas de extrema confiança. Porque, para quem tem o primeiro imóvel, é o primeiro e possivelmente por muito tempo único e maior investimento da vida da pessoa. Para quem tem outros imóveis também, aí o grau de importância só amplia o volume, mas para 1 ou para 10, o cuidado, né, desse patrimônio é extremamente rigoroso, né, deve ser rigoroso. Investir não é fácil, né, tirar ali, fazer esse jogo de prioridades, né, para colocar em um imóvel também. É um desafio e o brasileiro tem hábitos, né, de consumo, tem valores de consumo também muito livres, né? Nós não somos muito planejados na hora de investir em imóveis, somos, Regiane? Me diz você que está atuando assim, como que o cliente chega em você? Então, eu vou te falar algo muito sério agora, Miriam. O que trouxe a Regi, né, para a Demicon? Eu vim de uma família muito simples e eu não tive educação financeira. Perdi, né, minha avó muito cedo, tive que me virar muito cedo. Com 15 anos de idade, eu já tive que aprender tudo sozinha, né?
Então, assim, eu não tive um ensinamento de como lidar com o dinheiro, de como aprender, e muitos brasileiros já passaram por isso. Então, assim, existe uma pesquisa no IBGE que diz que apenas 1% da população é independente. Independente do quê? Independente de governo, independente de caridade, independente de familiares, né? Sabe aquela pessoa que às vezes... É bastante, né? Bastante pouco. Se aposenta e ainda tem que viver com os parentes, né? Então, assim, e isso me assustou muito, porque essa poderia ser a minha realidade, se eu não tomasse uma decisão. E poderia ser a realidade de muitos brasileiros que não conhecessem a ferramenta que é o consórcio, que ajuda você a se transformar nesse 1% da população. Porque o consórcio, ele também trabalha com a renda passiva, né? Então, e pense, é um número muito pequeno, 1% da população. 1% não vai depender do governo. 1% não vai depender de caridade. Então, eu me vi como agente transformadora. E não só na vida dos meus clientes, na minha vida. E como eu tenho um time pronto, preparado para atender, na vida deles também. Porque a gente ensina, né? Então, são gerações sendo transformadas por causa desse trabalho. Então, realmente, é um trabalho por missão, por propósito. Uau, que bacana, olha só. E é uma perspectiva mesmo, né, que você vê que nem todo profissional às vezes tem, de aquilo que ele faz, o impacto que causa, que produz a um nível global, né? E quando você olha para isso que você faz, você fala assim, olha, decidi ser gestora, ser especialista em investimentos, depois de especialista em investimentos, estou com uma rede, né, que tem que te dar um suporte legal, e aí você enxerga isso como, eu posso mudar o mundo com isso, né, torna com certeza o teu trabalho ainda mais, de muito mais valor. Acordar cedo, 5 horas da manhã, faz sentido. A agenda foi apertada, né, pra você estar aqui. Às vezes. É isso que impulsiona, realmente é isso que impulsiona, que legal. O combustível. Que legal. E então, assim, ó, pensando assim, Regiane, que a gente tem isso, né, de uma educação financeira deficiente, geral, e aí é uma outra conversa, né? Sim. É um outro assunto, é um outro... O imediatismo, né? A gente luta muito contra isso às vezes, né? Com nossos clientes, né? Quando ele chega... O imediatismo, às vezes, ele nos acaba nos levando para um lado de um alto preço. E muitas das vezes não é um alto preço, assim, só em valores financeiros, né? Nós estamos falando muito além disso. Por exemplo, quando você compra um imóvel financiado, eu falo assim, eu respeito a opinião de todos os meus clientes, mas eu deixo claro para ele na onde ele está pisando. Quando você compra um imóvel financiado, no mínimo você vai comprar ali entre 30 a 35 anos de financiamento. Então, provavelmente você vai ter só aquele imóvel. E aí daqui 10 anos você vai ter que fazer uma reforma nele. Então, às vezes você passa anos da tua vida juntando um dinheiro para dar entrada num financiamento. Por que não investir esse dinheiro? Já, né? Por que não fazer um consórcio, pagar a parcela do consórcio com esse investimento que você está fazendo? E aí você pode ter, com o consórcio, você não precisa ter só um imóvel em 30 anos. Você pode ter 5, 10. Mas então esse cliente do consórcio, ele também tem um perfil, assim, mais como dizer, não é específico, mas vai ser mais positivo se ele tiver alguns requisitos. Na verdade, assim, ele vem como? Hoje, a educação nessa parte de investimentos, ela vem como? Conscientizada por alguém, ou a pessoa se autoconscientiza, né? Então, às vezes, você chega no cliente, você atende ele nem... Eu tenho clientes que ganham 1.500 por mês e tenho clientes que faturam 500 mil por mês. Eu atendo todos esses clientes. Mas eu sempre falo assim, que vai muito do cliente entender a realidade dele e saber se ele quer mudar. Se ele aceita aquela realidade ou se ele está pronto para tomar um passo e mudar aquela realidade. Porque a gente sabe que tudo na nossa vida depende de nós, né? Então, ou eu conscientizo ele quando eu estou atendendo ele, que ele nunca ouviu falar, e ele traz a consciência que aquilo é importante para a vida dele, ele vai pagar menos, não vai pagar juros. Sim. Talvez ele vai ter um tempo de espera, mas que essa espera vai valer a pena. E aquele cliente que já vem conscientizado, não, é isso que eu quero, ponto, acabou. Ele já vem também de experiências diferentes, né? E tem um perfil financeiro diferente, uma educação financeira diferente. Isso, a gente lida com crenças e com ensinamentos financeiros, isso mesmo. Exatamente. E no caso assim, ó, para quem ainda não tem e tem esse imediatismo, e que o que ele faz ali nesse caso?
É melhor ele fazer a conta mesmo desse ganho que ele tem a longo prazo e continuar morando de aluguel, caso ele more com a família, e assim investir então no consórcio? Tudo é feito, eu falo assim que a gente não generaliza, é tudo feito um estudo. Eu vou sentar com o meu cliente com algumas perguntas e com o cenário dele, entender o que tá no coração dele também. A gente vai sentar junto e a gente vai fazer um plano juntos. Mas eu vou mostrar para ele os benefícios de poder esperar. E muitas das vezes o aluguel acaba sendo uma boa opção para comprar um imóvel. Porque você concorda comigo, Miriam? Por exemplo, eu hoje ainda não sei se eu quero morar num sobrado, num triplex, se eu quero construir ou se eu quero viver num apartamento. Então, às vezes eu compro um imóvel a longo prazo financiado, que é um imóvel que não é pro resto da minha vida, mas acaba se tornando, por quê? Porque eu ainda não tinha decidido com clareza. Então eu sento com ele e eu vou realmente fazendo algumas perguntas. Se aquele cliente viaja muito, poxa, se ele viaja muito, às vezes um imóvel fixo pode prender ele uma oportunidade de emprego. Ou às vezes ele tem que cruzar a cidade, ele vai comprar lá na região metropolitana e trabalha no centro, ele vai cruzar a cidade para poder, né, porque foi a renda dele deu para comprar lá. Então, o consórcio, ele é isso, ele é trazer a oportunidade certa, sabe? É trazer a oportunidade certa, é realizar realmente o que você quer, o teu sonho. E nós vamos sentar juntos e eu vou entender a sua realidade. E o teu público, assim, ele entende a palavra patrimônio? Quando você me passou o tema do podcast, eu achei interessante, né? Que você falou como acelerar seu patrimônio através do consórcio. Isso. A galera entende isso, que é um patrimônio mesmo e o valor que isso tem, porque quando eu digo isso, a minha pergunta tá mais baseada mesmo naquilo que você falou sobre imediatismo. Porque na mente de uma pessoa que busca um imóvel, ele na maioria das vezes, e eu ouço isso o tempo inteiro, eu quero sair do aluguel, né? Então, e olha o peso que tem, eu quero sair do aluguel, para você embasar uma decisão, né? Eu quero sair do aluguel e eu vou investir no meu patrimônio. E aí é onde muitos se enganam. Porque ele sai do aluguel, mas ele passa a pagar pro banco. Enquanto ele não quitar aquele imóvel, aquele imóvel ainda continua sendo do banco, certo? Se ele parar de pagar, o que vai acontecer? Você diz que ele continua, digamos, sem imóvel de qualquer maneira. O banco vai... Tá pagando aluguel para uma pessoa diferente. Exato. Se ele não honrar os compromissos dele, o banco vai pegar esse imóvel de volta. E a gente sabe, existe muitos casos assim. Mas assim, eu digo assim, patrimônio, quando eu venho falar, assim, eu explico muito assim, por exemplo, você fala assim da questão dele querer sair do aluguel. Nós fomos acostumados ao quê? A ter a casa própria. Né? O sonho da casa própria. Mas o que é essa casa própria? Quanto vai me custar essa casa própria? Vai tirar o meu sono ter uma casa própria? É isso que você quer? Será que às vezes não compensa eu ficar no imóvel pagando um aluguel um pouco menor? Eu vou citar um exemplo, uma história de um cliente real, uma cliente real minha. Ela queria muito comprar um imóvel de 1,5 milhão. E ela pagava um aluguel super barato, porque foi direto com a proprietária. Só para você entender o contexto. E ela pagava muito barato, era negociado direto com a proprietária numa casa bem legal, na região que ela queria, e ela estava feliz com o imóvel, mas ela viu um imóvel legal de 1,5 milhão e ela queria comprar, e ela ia financiar, e ela ia dar a entrada. E aí ela me conheceu por indicação e tal, e ela foi na loja e a gente conversou, e planilhado eu fiz as contas para ela. Ela pagando aluguel, mesmo tendo o reajuste, que a gente sabe que tem às vezes, mas como era direto com amigos, a gente sabia que ali o reajuste ia ser menor, mas eu coloquei o reajuste real, mesmo ela pagando o consórcio e o aluguel junto, se ela fizesse o financiamento ao invés do consórcio, se ela fizesse o consórcio ao invés do financiamento, ela ia economizar 1,8 milhão. Uau! Isso ao longo de 20 anos. Então, é essa conta que eu mostro taxa, eu mostro a valorização. Então, quando o cliente vê isso real... Sim. É um fator para decisão, né? E aí, o patrimônio que você estava falando, eu sempre falo assim, Miriam, pro cliente, onde você mora? E eu falo, às vezes tem gente também que fala, mas eu não quero ter patrimônio. Mas eu falo assim, você mora em cima de um teto. A tua empresa em cima de um teto. Você vai, às vezes, num local tem um teto. Então... O patrimônio, quando você faz para investimento,
Por exemplo, esse lugar que nós estamos aqui agora é um patrimônio. Quem está recebendo o aluguel, a gente nem sabe mais se é o dono, se é o filho ou se já passou para a geração dos netos. Então, quando eu falo de criar um patrimônio, você não está criando um patrimônio só para você. Você está fazendo um ato de amor para tua família. Olha só. Você está deixando para uma geração. Então, uma geração vai receber, vai usufruir daquilo que você plantou hoje. Então, é isso que eu faço. Uau, sensacional. Porque até a palavra, para mim, a gente trabalha com imóveis, né? E a gente fala muito o imóvel pelo imóvel em si. Né? E aí fala pelo sonho, pela realização, pelo conforto, pela qualidade de vida. E eu ainda não tinha recebido nenhum convidado onde a gente falasse sobre isso. Patrimônio mesmo, sobre esse legado, né? E aí agora com essas possibilidades de você ser dono de imóvel de formas diferentes, né? Muitas formas diferentes. Então, interessante isso, sem dúvida já abriu o meu olho que estou aqui no meio desse ambiente e a palavra para mim não tinha tido esse estalo aí que você falou. E eu acho que só a palavra em si ela já provoca uma ruptura no conceito da educação financeira. Porque quando eu penso, uau, eu não estou guardando dinheiro, eu não estou guardando para a entrada da casa. Né? Vai além disso, isso muda também. Vamos levar isso para o marketing, viu, galera? Vamos levar essa palavra e essa expressão para o marketing, porque realmente faz todo sentido. Mas vamos lá, Regiane, em termos práticos, você se apresentou e eu até faço questão, né, que a gente fale um pouco sobre a sua empresa, né? A empresa Sim. que você trabalha, que você Sim. representa. Porque é uma empresa séria, sólida no mercado. Totalmente. Né? Muito mesmo. E eu vejo que a gente faz questão de que isso seja propagado. Então, fala de você, da Demicon em si, né? Dessa referência Sim. em consórcios. Porque eu já vi gente falando para mim que não invista em consórcio. Não, consórcio é furada. Mas tem muito a ver com a instituição, então. Sim, assim, a nossa empresa, eu vou falar da nossa empresa, né? A Demicon, ela é uma empresa fiscalizada pelo Banco Central, ela já está há mais de 30 anos no mercado. Hoje, nós temos mais de 155 mil clientes ativos, né? Estamos aí, ultrapassamos a mais do bilhão, né? Mensal, nós estamos falando disso mensal. Então, é uma empresa que está crescendo muito e ela pensa muito no cliente. Desde muito cedo, desde quando começou, né? Ela sempre teve a intenção de ajudar as pessoas. Sempre. E ela manteve, né? Essa essência. Essa essência nunca saiu dela. Então, a gente, quando entra na empresa, a gente se sente pertencente. Por mais que eu sou uma empresa dentro de uma empresa, mas eu represento uma empresa, eu carrego essa bandeira realmente com muito amor. Porque essa essência de ajudar. E eu falo assim, eu atendo meus clientes, muitas das vezes, 10, 11 horas da noite, o cliente está com uma dúvida, eu estou atendendo ele. Muitas das vezes eu não almoço porque eu quero dar assessoria que o cliente merece ter, porque nós não estamos falando de um projeto, às vezes, claro, pode acontecer em curto prazo, mas nós estamos falando de um projeto muitas das vezes em longo prazo. Então, quando o cliente se torna cliente da Demicon, na carteira da rede, vamos dizer assim, da equipe da rede, ele realmente está tendo assim, não é mais só seu, é nosso. E enquanto você não realizar, eu não vou sossegar. Não pense que eu só vendi pra você por números. Não, você é uma pessoa, eu vou te tratar como uma pessoa. Né? Então, você vai ter toda a assessoria, o pós-venda. Não vai precisar ligar num 0800 quando a tua cota contemplar. Porque quando contempla, Miriam, é a hora que o cliente mais precisa de você. Que é toda a documentação. Ele não vai precisar ficar mandando e-mails pra pedir. O que eu tenho que mandar? Eu vou estar passo a passo com ele. E a Demicon, ela é muito legal, assim, a administradora, toda administradora pode fazer isso, então eu vou falar da minha empresa, né, da Demicon. Ela tem uma parte que, vamos supor, tem essa pessoa que tá comigo e ela quer dar um lance. E muitas das vezes ela não tem dinheiro para dar lance, porque ela não consegue, ela só consegue pagar a parcela do consórcio dela. Então, dentro da Demicon, você pode usar recursos do teu próprio crédito para dar lance. Sério? Então, na nossa empresa, 30%, 31% você pode usar da tua própria carta para dar lance. Isso aumenta as tuas chances. Regi, é garantia de contemplação? Assim como... Não, mas aumenta muito as tuas chances.
A única garantia de contemplação que eu te digo é, até acabar o grupo você vai ser contemplado. Isso, né? Isso é fato. Os grupos variam em que período? Hoje o nosso prazo maior é 240 meses, né? O nosso prazo maior. Então, tem grupos em andamento que tem um prazo menor. Mas eu sempre falo assim... é um prazo interessante. Sim. Nossa. É isso que eu digo. É menos do que um financiamento. Com certeza. Né? E o prazo, geralmente, quem faz é o cliente. A gente estuda. Pode... Exatamente. Então, menor, assim... Olha só, você comprar um imóvel... E já várias pessoas realizaram dessa forma. Você comprar um imóvel e usar do próprio crédito. Você usar de um dinheiro que ainda não é seu... para dar lance. Você está trabalhando com dinheiro que não é seu. Então, é fantástico. E daí, vamos supor assim, a pessoa entrou no consórcio, ela tem um nome restrito. Porque acontece, né? Acontece, às vezes, imprevisto acontece na nossa vida. Eu não tenho nome liberado, Regi, eu ainda estou com dívidas. Para fazer o consórcio, você pode. Na hora de resgatar, não pode. Tem que estar, né, regularizado. Mas, assim, existe uma opção de você não ficar com a sua carta. Tem uma carta, contemplou. Eu posso estar vendendo essa carta contemplada e ganhar um ágio em cima. Então, se torna um investimento também. Né? Então, a gente tem infinitas possibilidades para que o cliente possa realmente usufruir daquilo que ele está investindo. Ele trabalha com dinheiro que ainda não é dele. É fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. Tô aqui já pensando. Você vê que informação, a gente nunca tem ela completa, né? Sim. Principalmente até a gente falar com um profissional que realmente domina o assunto. É, igual você falou, né, Miriam, que muita gente fala, mas consórcio não é bom. Quando você escutar isso, agora falando pro público, né, pergunta assim pra essa pessoa, ele não é bom em relação ao quê? Você já fez? Aonde? Porque, assim, às vezes, eu concordo que às vezes é experiência. Isso, e realmente tem experiência. Eu já peguei cliente com experiências que não foram boas. Mas quando ele vê que ele tem uma assessoria verdadeira, que ele tem uma empresa com índole, com essência, que trabalha a favor dele, não contra ele, ele vai entender. Porque, né, eu brinco, eu falo... nem todos os médicos são bons, né? Às vezes encontra no meio do caminho aquele que você não gostou, aquele que passou um remédio às vezes errado, enfim. Então, assim, não generalizar. É a experiência de cada um mesmo. É a experiência de cada um mesmo. Então, assim, ser aberto a conhecer, vai conhecer. Eu tenho um cliente que às vezes ele vem e fala, não sei o que. Eu falei, vai conhecer outras empresas. Tem a tua experiência com outras empresas. Vai ser atendido por outra empresa pra ver como que é. Porque, mas você tá mandando pra concorrência... Eu não tenho medo da concorrência, eu aprendo com a concorrência. Com certeza. Então, assim, porque eu sei o que eu ofereço, né? A pessoa, ela não tá comprando só um boleto para ela pagar por mês, ela tá comprando todo o valor do meu atendimento. Então, realmente eu não tenho medo da concorrência. Eu sei o que eu ofereço pro meu cliente, se ele for o meu cliente. Que então legal, que bacana. Nossa, você passa mesmo uma confiança, assim. Obrigada, amiga. Incrível, Obrigada. Incrível. Imagina, então, assim, a gente tá falando aí de, né, nem pensava em investir em imóvel, tenho essa opção e já é assim, tão vantajoso. E para quem, então, não quer se descapitalizar? O processo é o mesmo? Número de parcelas? Tudo igual? Isso é ótimo. Não quer se descapitalizar? Nós temos parceiros, às vezes, que a gente indica, olha, vai fazer um investimento assim, o teu próprio investimento vai pagar a tua parcela, você continua com o teu, né? Esse cliente mesmo, essa cliente que ia comprar a casa de 1,5 milhão, ela tinha 500 mil, então eu falei, vai investir esse 500 mil, esse meio milhão, vai render esse meio milhão, teu próprio meio milhão vai pagar a tua parcela. Então, é essa assessoria que a gente faz mesmo, é não se descapitalizar. Eu sempre brinco com o meu cliente. De investimento mesmo, eu sempre brinco com o meu cliente, se você... Eu falo, o meu propósito é fazer com que você se descapitalize o menos possível, né? Que o teu dinheiro continue a render na tua mão. Porque com você, você sabe o que faz, né? Sem descapitalizar e patrimonializar. Exatamente, é isso aí. Olha que... E você viu que é uma coisa que, assim, é um costume, né? Já pensou? Eu brinco, eu falo assim, gente, já pensou se a minha mãe soubesse de tudo isso? Quando eu tinha... 4 anos, a idade do meu filho, né, eu teria, né, o meu primeiro carro com 18 anos, às vezes não precisava ser um carrinho qualquer, poderia já ter sido um carro melhor, porque às vezes a gente paga parcela, financiamento, comprei um carro, pago lá 2 mil de parcela, mas eu tô com um carro de 50 mil, então aqui um carro de 50 mil, você vai pagar 600 reais por mês, 400 reais por mês, e nesse processo aí, você vai realmente se educando financeiramente, vai se organizando. Para outras coisas, né? Eu falo assim,
Ai, mas então você tá falando que tem que investir tudo em consórcio? Não. Muito pelo contrário. Eu sempre falo assim, você tem que ter vários investimentos. Mas o consórcio é a forma de você diversificar. Se você já tem investimento em outro lugar, diversifica. Não dá pra deixar, né, uma velha frase, não dá pra deixar os ovos na mesma cesta. Na mesma cesta, todos na mesma cesta. A única coisa que eu te digo é, patrimônio é vitalício. Pode acontecer o que for, você tem ele, né? Sem dúvida. Uau! Parece que passou voando aqui o nosso tempo. Porque parece que a gente já falou de tudo também. Vamos lá, deixa eu ver minha colinha aqui pra ver. Porque aparentemente a gente falou de praticamente tudo. Eu tava, né? Imóveis comerciais. Sim. É possível também, Claro. Porque, na verdade, o crédito não está ligado ao que eu vou comprar, se é casa, se é comércio ou... Não, desde que esteja tudo averbado, né? Com as matrículas Mas isso, ok. e também eu posso usar o dinheiro apenas se também a documentação do imóvel estiver ok. Sim, E assim, você pode comprar em qualquer lugar do Brasil. Né? Não está atrelado só ao estado que você está morando, né? E onde você paga, e no caso com quem se comprou com você, eu posso investir lá em Mato Grosso. Exatamente. Nós temos um caso real também de cliente que investe em Airbnb, né? Faz a carta de consórcio, contempla, investe em Airbnb. Tem gente faturando muito dinheiro em Airbnb com consórcio. Porque daí o investimento ele se torna grandioso, porque daí quem vai pagando a parcela é quem tá... Então, teu patrimônio acaba você... pagando, às vezes, 10% do teu patrimônio, o restante é os inquilinos que você vai tendo conforme o passar dos anos. Até porque o Airbnb, então, ele, pensando, comparado ao aluguel mensal, ele é muito mais rentável. Exatamente, né? Você vê aqui no centro, estúdios, né? Sendo alugados. Porque, assim, pensa num quarto de hotel. Se a pessoa viesse e tivesse um quarto de hotel, quanto ela pagaria por uma suíte? Porque uma suíte hoje, 32 metros, é uma suíte, né? Dentro de um hotel. Então, ela prefere, às vezes, ficar numa Airbnb. Então, você ganha mais com isso. Tem um cliente que investia R$800 por mês. Hoje, ele fatura em torno de 5 mil mês com Airbnb pelo imóvel que ele comprou. Então, também, a gente dá dicas, a gente ajuda, a gente realmente... Vocês conhecem mesmo o universo do imóvel e as suas formas de uso e o melhor para investir e tudo mais, né? Sim. Uau, muito bom, muito bom. Vamos lá, realmente o tempo passou voando aqui. E eu, olhando um pouco para a Demicon, eu vi que vocês têm uma CEO feminina, uma mulher como CEO. E eu vejo que, assim, o mundo do investimento, ele ainda é muito masculino, né? Ele não é tão feminino. Nós não temos tantas mulheres investidoras, assim como ainda não temos tantas mulheres empreendedoras. Parece muito, mas ainda não é, né? Sim. As estatísticas, né, desse mundo feminino, elas ainda são bem abaixo do que elas têm poder de ser. Como que é isso, assim, essa mulher no mundo de investimentos, uma mulher orientando um homem onde ele colocar o dinheiro? Como que isso é visto? É um desafio, sim, mas eu sempre falo assim, é você que faz, né? Tipo, então, nós mulheres, eu falo, né, nós temos a capacidade de entender também desse meio. Eu vi muitas amigas minhas que perderam, né, perderam os seus maridos com o Covid. E algumas não sabiam nem como lidar com essa vida financeira. Nossa. Então, é legal a mulher, ela estar por dentro desse mercado, né? Então, conhecer. Mas quando a gente atende um homem, vamos dizer assim, né? Com muito respeito e entender que a gente sabe do que a gente está falando. Eu, por exemplo, né? Como gestora, então eu ensino, eu treino e eu atendo. É mostrar realmente essa confiança que a gente entende do mercado. É você entender o que você faz. Não só homem como mulher, mas é você entender o que você faz. Né? É você realmente mostrar que você não tá ali pra... Não é uma brincadeira, você sabe o que você tá falando. Então, e fica perceptível, né? E aí você tem, por exemplo, tem a ABAC, né? Que é a associação, né, do consórcio. Eu tenho o selo da ABAC, né? Eu fui atrás disso. É um peso que você carrega. Você diz a sua franquia, ou você Regiane. Isso, todos os consultores de consórcio podem fazer. Né? Não é obrigatório, mas pode fazer. Então, assim, eu fui atrás. Então, realmente, eu digo assim, a mulher para atender o homem nessa parte. É um desafio? Sim, é um desafio. Mas eu não lido como um desafio. Eu falo assim que muitas das vezes a gente às vezes está muito preparada para isso. Para atender e com mais informações. Sim. A
Assim como o homem também, se buscar, né, o conhecimento. Sim, Então, sim. tudo é uma É questão só de você ser especialista naquilo que você está fazendo. E são formas só de atuação, né? Formas de atuação. Que o homem atua de uma maneira, a mulher de outra, e aí vem toda crenças, né? Em torno de como ver a pessoa numa função ou num cargo ou fazendo algo. E é muito gostoso você ver, assim, mulheres trabalhando nesse meio, entendendo desse meio. E as mulheres investem bastante? Investem. Tenho bastante clientes, como eu te falei, né? Essa cliente é uma mulher, né? E eu vejo assim, eu sempre procuro trazer juntos quando eu vou atender o casal, né? Eu trago junto mesmo, porque ela tem que ficar a par do que tá acontecendo. Sim. É importante para ela isso, né? E você, então, é gestora de um departamento comercial. E você colocou lá também na sua biografia que você me mandou, que você também atua, que você tem essa expertise em implantar departamentos comerciais. É outra raridade. Né? É outra raridade. Eu digo porque eu faço esse trabalho também, eu sou apaixonada pela área de vendas, mas a figura que ainda permanece é o vendedor, né? É o gerente comercial, e é muito pouco ainda a mulher assumindo esse papel, essa liderança na área comercial, e eu acho que a mulher tem todo o jeito para isso. Com certeza. Como você sabe, né, eu não sei, eu vi aqui que, não sei se você vai fazer essa pergunta talvez um pouco mais depois, mas você sabe que eu sou mãe, né? Isso, sou esposa, então eu já vou falar um pouco sobre isso, né? Eu sempre falo assim, que o meu lar vem primeiro, né? Meu esposo passou por um processo de Covid, né? Eu larguei tudo, eu larguei a gestão ali e fiquei com ele. Fiquei presente. Então, o meu lar, ele vem primeiro, né? Hoje eu sou cristã, eu digo isso com muito carinho, assim, eu creio muito em Jesus, não tô falando de religião, não tô falando de bandeira de igreja, nem de religião, nada disso. Tô falando que a minha fé é em Cristo Jesus. E eu creio muito na família. Eu creio muito nisso. Então, assim, precisou de mim, não perco uma reunião de escola, faço questão de levar meu filho para tomar vacina, não terceirizo isso. Eu não terceirizo a minha casa. Óbvio, eu tenho pessoas que me ajudam, mas o almoço de casa, quem fala como vai ter que ser é eu. Então, esse delegar vem de mim, né? Então, eu cuido, gosto de cozinhar também, gosto de saber a roupa que meu filho vai usar para ir pra escola, eu gosto de estar presente. E estar presente na vida do meu esposo também. Então, assim, saber que você pode, sim, estar no mundo comercial e ser uma boa dona de casa, vamos se dizer assim. Sim. Então, a mulher, ela tem realmente, foi dado isso a ela. Esse dom, né? Esse dom de fazer várias coisas, né? Eu brinco. É uma característica dela, mas ela sabendo que não sobrecarregar. Se você quer ir para o mundo empresarial, vai precisar de ajuda. Se você tem, né, às vezes, marido, né, enfim, se você tem uma família para cuidar que depende também de você, para não ficar tão ausente, você vai precisar de ajudas, de pessoas para te ajudar nesse processo. Nem sempre eu tive, sabe, Miriam? Mas eu sempre fui muito regrada com os meus horários. Meu marido mesmo fala, como você dá conta? Muitas das vezes respira, pede ajuda, né, ao consolador e fala, mais um dia, me ajude, né? Então, assim, aí você vem pro mundo comercial, que é o meu, eu amo isso, eu sou apaixonada por essa área, porque nós temos uma empresa de laticínios, hoje é meu esposo que cuida há mais de 9 anos, né? E é muito legal os elogios que eles recebem do atendimento, então, assim, o meu marido até fala, né? Ela que me treinou e tal, né? Porque o mundo, ele é carente de um bom atendimento. Porque às vezes as pessoas estão vendo outras como números, como siglas de dinheiro. E eu nunca vi. Pessoas foram feitas para contribuir, independente de quem seja, sem julgamento. Então eu te vejo como um ser humano, como alguém que vai contribuir na minha vida e eu quero contribuir na sua. Então o meio comercial não é... Sabe quando você fala assim, por exemplo, você gosta de comprar, certo? Mas não gosta que ninguém te venda. Sim. Então isso vem de muito tempo. Por quê? Vendedor é visto como o quê? Quer pegar meu dinheiro. Quer pegar meu dinheiro. Então, quando eu implanto um comercial dentro de uma empresa, ou quando eu dou consultoria, ou quando eu acabo ali falando do meu comercial, da minha equipe, que eu vou treinar, eu sempre falo, vocês estão lidando com pessoas. E pessoas vêm antes de qualquer coisa.
Cliente quer cancelar? Vai tomar um café com o cliente, vai sentar com o cliente para entender o porquê que ele quer cancelar. O que está acontecendo na vida dele? Ajude ele, Sim. né? Então é isso, mesmo depois, porque a gente tem um período de comissão, então passou aquele período, muitos vendedores acabam esquecendo o cliente. É como eu falei, o processo é do início ao fim, né? Recentemente eu ouvi algo muito interessante, que tem gente que vive de evento e evento. Então o que é um evento? É quando, vou trazer para uma linguagem bem lúdica, assim. 2 casais estão namorando e engravida a mulher. Aí tem uns 9 meses para a criança nascer. Quando a criança nasce, é um evento. É um evento. Só que esse processo do evento, muita gente não quer passar. O processo, né, da gravidez. Então, tudo que você vai gerar, pense assim, você está gerando algo. E muitas das vezes você não dói passar pelo processo. Então, o comercial é isso. É você receber um não, que a gente recebe muito não, a gente lida com muito não. E eu sempre brinco com o meu cliente, com os meus vendedores, eu falo assim, gente, o não é pra você. Muitas das vezes o cliente tá falando não porque ele não tá num dia bom, porque ele tá com as crenças dele. Então, o não é pra você. Não é pessoal. Não é pessoal. Então, é o processo. Entenda que vai vir um sim, mas é o processo. Não desanima. Você tá aqui por quê? Qual que é a tua missão? E trazer esse propósito pro meio comercial. Então, sempre fui focada nisso, assim, sabe? Nossa, sem dúvida. É uma super forma de olhar realmente que gera energia, que te gera vigor, gera força, porque realmente insistir. E porque... é fácil, Miriam. Não é. Tipo, às vezes tem meu vendedor que me liga, Regi, não sei o que, hoje eu tô assim. E nós não somos robôs. Não somos obrigados a estar bem todos os dias. Mas eu digo assim, se você tem 40% hoje pra dar, quando a gente fala dar o seu melhor, eu falo com meus vendedores, quando eu falo dar o seu melhor, não é às vezes dar o 100%, porque às vezes você não tem 100% pra dar, porque aquele dia às vezes você não tá bem. Mas se você tem 40% pra dar, dê os seus 40% naquele dia da melhor forma possível. Porque nós não somos robôs. Sim. E tá tudo certo. E a vulnerabilidade, ela é super compreendida, né? O que não é compreendido é a omissão, a ausência, o silêncio. Mas a fraqueza, ela é sempre mais abraçada, acolhida, do que o silêncio, que parece omissão, que parece negligência, que parece descaso, né? A indiferença. Então, é muito mais fácil, às vezes, você demonstrar vulnerabilidade do que você simplesmente deixa o cliente no vácuo, deixa pra lá, não demonstra que se importa. Exatamente. Né? Então, assim, a gente entrou aqui no ponto, né, de gestão comercial, de vendas e tudo mais. E esse é um aspecto que outra hora você pode até voltar para falar só disso. Hoje eu queria que você falasse de consórcio, que você falasse dessa opção, mas eu já quero deixar esse gancho aqui para a gente falar mais sobre isso. Claro, trazer essa expertise que você tem para os corretores, para os engenheiros, arquitetos, a galera que precisa vender também, né? E que todo mundo vende. E que também pode aprender com você, que já tem experiência nisso. E tem toda uma energia aí. Nossa, gente! Muito forte esse papo hoje que tá intenso. Que bom, E olha como nós duas somos aceleradas, porque eu fiz todas as perguntas, você falou tudo que a gente gostaria de conversar. E fica então o convite para uma volta, para um retorno. E as portas da OK Fechado estão abertas para você, tá? Obrigada pelo Estão abertas para a Demicon e para você, para que a gente possa levar solução para o cliente que investe em imóveis, para que a gente possa levar essa qualidade e essa confiança que vocês têm. E eu quero deixar um recado, Miriam. Claro, quero te agradecer primeiramente, né? Você é uma pessoa maravilhosa, incrível, amei essa conexão, uma conexão mesmo, assim, verdadeira. E assim, as pessoas muitas das vezes ela acha que ela não pode, que ela não merece ter uma casa com piscina, não merece ter uma vida digna, né? Às vezes ela acha que ela tem que passar o resto da vida trabalhando. E quando a gente fala em renda passiva, em se aposentar, não é que você não vai fazer nada, mas sonhe em um dia poder acordar e todas as suas contas estarem pagas. Segurança. Pense eu acordar hoje e falar, poxa, eu vou trabalhar porque eu gosto, porque eu amo isso que eu faço e minhas contas estão pagas. Então, é isso que a gente proporciona para o cliente, que um dia ele possa acordar e se ele quiser ir trabalhar, ele vá. Mas se ele quiser usufruir de todos os anos dele que ele trabalhou, ele também faça isso. Porque ele fez isso, de investir certo, porque de investir bem. Plantou. E toda semente que a gente planta, ela vai dar frutos. Sem dúvida. Tá bom? Obrigada, Miriam. Gratidão. Eu que agradeço. E esse foi o OK Cash, falando sobre investimentos, sobre consórcio, sobre renda passiva, sobre patrimônio. Guardem essa palavra, gostei muito. E muito obrigada, Regiane, e até a próxima, pessoal. Obrigada.